só, o deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à prefeitura, entrou na justiça contra Pablo Marçal, pré-candidato do PRTB, por acusações proferidas por Marçal à prefeitura, candidato à prefeitura, durante uma entrevista na semana passada ao podcast Os Sócios. Na ação protocolada, a defesa de Boulos afirma que Marçal proferiu mentiras absurdas e acusações gravíssimas sobre o trabalho desenvolvido pelo deputado como coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e pede uma indenização de R$50 mil. Agora, Consta, só antes de passar uma observação, R$50 mil não chega nem perto da multa que o próprio Boulos ganhou por pedir votos antecipadamente naquele evento com Lula no 1º de maio, aqui em São Paulo. Ele foi multado em 15 ou 20 mil, não estou lembrado exatamente. Um tomou 15 mil, o outro 20. Boulos e Lula. Mas foram essas as multas, por pedido antecipado de voto. Algo que tem muito mais potencial para mexer com a disputa eleitoral do que troca de acusações entre candidatos, que faz parte do jogo, que é algo normal em qualquer disputa eleitoral. Pedido antecipado de voto foi punido com R$20 mil no máximo de multa. Mas agora o Boulos quer, contra o Marçal, uma multa de 50 mil, Consta. Bem lembrado, né? O duplo padrão eterno do nosso sistema de justiça, inclusive a justiça eleitoral, que é essa excrescência brasileira. Veja, eu não sei exatamente quais termos o Marçal usou, mas na esquerda radical existe um mimimi danado que você não pode mais falar fatos. Tentaram abrir inquérito contra o Nicolas Ferreira porque ele chamou o Lula de ladrão. Ora, bolas, não é? Então, assim, chama o Barroso para explicar o que já disse de cleptocracia, chama outros ministros do Supremo, chama o Geraldo Alckmin, o vice do Lula, e pergunta, não é ladrão? Então né? Então, roubou é ladrão. Então, é um mecanismo de defesa da extrema esquerda. Não pode falar que é comunista. Pô, o cara defende o comunismo. O cara defende o comunismo abertamente. O Lula ficou feliz de mandar um comunista para o Supremo Tribunal Federal. Aí você fala, comunista! Ai, que absurdo! Ué, não estou entendendo. Então, vamos falar de fatos. MTST é um grupo que invade ou invadia propriedade privada? Sim. Invadir propriedade privada é crime no Código Penal, na lei brasileira? Sim. A turma do MTST, que o Boulos lidera, já jogou coquetel molotov na Fiesp? Atentados terroristas, digamos? Já. Então, vamos chamar as coisas pelos nomes, né? Invasor, criminoso, vagabundo. A rede social, eles querem tanto censurar as redes sociais porque a turma tem humor, né, do lado de cá, e eles ficam desesperados com isso. Vide o Tachad, né? Mas vamos lá. Quando teve a tentativa de assassinato do Trump, começou a circular que o Boulos também sofreu um atentado terrorista. Eu fiquei muito preocupado, fui ver o que aconteceu, né? E parece que é uma coisa muito grave mesmo. Ofereceram um trabalho para ele, né? Apareceram com uma oferta de trabalho na frente dele. E isso, o cara estava mal, estava abalado, se internou e o escambau. Eu não sei se é fake news, se é brincadeira, se é humor, ironia, sarcasmo, né? O que eu sei é o seguinte, esse cara aí, o primeiro trabalho dele, de fato, foi como deputado, né? Primeiro trabalho dele. Até então ele coordenava um movimento de invasão. Puxa, que trabalho legal. E filhinho de papai, tá? Da elite, papai médico, bem de vida, é da elite, né? É o nosso sanculote tupiniquim, que fica tentando se vender como jacobino em defesa dos pobres, e é filhinho de papai. Aliás, quem diz isso, muito bem dito, é o Reinaldo Azevedo, procurem. Mas aquele do País dos Petralhas. 1 e 2, bom lembrar, né? Fabi, agora o que eu achei muito positivo nesse comentário do Pablo Marçal foi, independentemente de ser uma análise, ser um juízo de valor sobre a candidatura em si, mas o que eu achei muito positivo foi ele ter trazido para o debate eleitoral o histórico do Guilherme Boulos enquanto líder do MTST, de um movimento de invasões de propriedade. Porque durante a campanha presidencial, por exemplo, em 2022, se tentou dar um banho de loja no Lula, né? Se vendeu a candidatura dele como um grande democrata, um estadista, não se falava, virou um tabu relembrar o histórico de corrupção dele, a passagem pela cadeia, as condenações por mais de uma instância, por 9 juízes ao todo, por lavagem de dinheiro, por corrupção, nada disso
era citado, né? Mesmo nas sabatinas, nos debates, Lula era tratado como um candidato como outro qualquer, não como um político corrupto que até pouco tempo estava na cadeia. E agora com Boulos já tem esse mesmo esforço, né, para tentar passar uma borracha nesse histórico dele de liderança de movimento invasor de propriedade, no caso o MTST, e é bom lembrar, talvez nessa interpretação mais elástica que hoje se tem no Brasil, né, sobre atos contra a democracia, isso que faz o MTST, por exemplo, talvez pudesse ser enquadrado em invasão de propriedade. Você está retirando um direito basilar da democracia, do Estado de Direito, você está aniquilando o direito de propriedade. Esses movimentos reivindicam para si um papel que é da justiça. É a justiça que tem que dizer se tem uso social da terra, se ela está sendo cumprida ou não, mas esses movimentos dizem que a justiça é falha e eles é que se colocam no direito de fazer justiça com as próprias mãos, e mais do que isso, com armas nas mãos, o que é ainda pior, né? Então, será que um movimento como esse não é terrorista, não é antidemocrático? Então, de todo modo, foi muito bom que o Marçal trouxesse esse tema à tona e que ele seja lembrado e nunca esquecido durante a campanha eleitoral, né, Fabi? Verdade, esse é o ponto, Vitor. A gente precisa lembrar muito bem quem é o Boulos. Não vamos deixar isso passar ileso. Boulos é o cara que levanta o MST, o movimento dos sem terras, dos sem tetos aqui em São Paulo também, que é um bando de bardeneiro. Gente, propriedade privada no Brasil é crime você invadir. Ponto final. Depois você pode fazer até um processo que se chama uso capião, mas isso não é assim, você não chega invadindo, eu acho que isso aqui não está sendo utilizado. Não é assim, isso aí é coisa de bandido, bandidolatria sendo vendida por uma coisinha, nossa, que bonitinho, mas não é. Alguém suou muito, alguém trabalhou muito, enfim, aquilo é de alguém, né? Então, vamos começar a colocar. Eu vejo a função aí do Pablo Marçal, lembra muito, ele está se colocando talvez nesse papel como o Padre Kelmon, que funcionou no debate aí para a presidência, nas eleições, que falavam verdades duríssimas, né, que inclusive ganhou um lugar no nosso coração, porque dizia verdades difíceis e que nem sempre a gente sabe que toda essa força aí jurídica, toda essa força de vamos jogar no tapetão e vamos judicializar, olha só, já começaram os jogos. Nem começou ainda, a gente está em tempo de pré-campanha, e o seu Boulos, né, já está lá com a equipe jurídica, que deve ser maravilhosa, deve ser digna, deve ter todos os seus canais aptos para judicializar. Pablo Marçal, se prepare. Eu vi até alguém aqui no chat falando assim, mas 50 mil não é nada para o Pablo Marçal. Acontece que a questão não é essa, você não mede pela capacidade financeira de quem está sendo acusado de ter feito algo. A justiça não é feita assim, né? A justiça é feita pelo valor que as coisas deveriam ter, né? Então, ser processado porque disse que o MST é aquilo outro, isso vai ser básico. Vai chover processo. Sabe como chama isso? Assédio judicial. E isso é uma das ferramentas dos governos esquerdistas, dos planos esquerdistas, de quem está na extrema esquerda como o PSOL. É uma ferramenta. Então, eles inibem o debate, não pode falar que tadinho ele invadiu e coitadinho aquela propriedade estava inutilizada, e também não pode falar mal, né, que na cabeça deles é falar mal. Vou repetir, a gente está falando a verdade. Assim como o caso do Biden, você não tem como olhar para aquilo e dourar o negócio. E não tem banho de loja que funcione, no caso do Boulos. Porque deixa ele falar 3 minutos, que aquela veia guerrilheira dele vem para fora, vem de um jeito, ele não aguenta a provocação. Então, a gente espera aí por um debate, não sei se o Pablo Marçal poderá participar por conta do coeficiente eleitoral, lá daquelas... Né, problema de partido, acho que é por isso que está tentando, inclusive, negociar com o MDB, mas vamos ver, né, a conferir. O show é garantido, pena que o que está em jogo é a prefeitura da minha cidade, da nossa cidade querida, São Paulo.